Ali no Monte Sinai, Moisés sobe ao monte, ele demora 40 dias sobre o Monte Sinai, e quando ele volta com as tábuas da lei de Deus, o povo de Israel já tinha caído em apostasia, adorando bezerro de ouro. E então, mais tarde, após esta apostasia, o Senhor, ele revela o seu caráter benevolente, um caráter justo, e ele proclama, dizendo: Senhor, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, Deus longânimo em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão e o pecado. Ainda que não inocente o culpado, mas ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Sabe, queridos, o caráter de Deus revela uma inigualável mescla de graça e de justiça. O caráter de Deus revela uma plena disposição em perdoar. Ele é decidido em ignorar a culpa daqueles que vão a Ele arrependidos. Somente, meus amados, na pessoa de Jesus Cristo, é que podemos compreender essas qualidades de caráter. Somente em Jesus Cristo, nós pecadores que caímos em apostasia, somente em Jesus Cristo podemos ser reconciliados outras vezes. Será se Deus quer perdoar ou quer punir? Qual é a disposição de Deus? Como você vê Deus? Um Deus pronto a perdoar ou a punir? Vamos dar uma olhadinha o que diz o livro de Jeremias 3, verso 12 a 14. Deus falando ali, naqueles períodos de apostasia, porque Israel, eles caíram em apostasia muitas vezes. Deus frequentemente apelava para que o povo reconhecesse a sua iniquidade e voltasse para Ele, retornasse para Ele. Olha o que diz o livro de Jeremias, no capítulo 3, verso 12, alguns dos apelos de Deus, entre tantos na Bíblia Sagrada. E ele diz: convertei-vos, ó filho rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei 1 de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Mas ainda diz mais: vai, pois, dizendo ao profeta, e apregoa estas palavras para o lado do norte, e diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Volta, ó pérfida Israel, eu sou compassivo. Então somente reconhece a tua iniquidade, somente reconhece a tua transgressão contra o Senhor teu Deus, porque vocês prostituíram com deuses estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Quantas vezes Deus, nosso Pai, tem dito isto a mim e a você? Quantas vezes Deus, nosso Pai, nosso amorável Salvador,
olha para mim e para você, volta, ó filho rebelde, converta-se a mim, ó pérfido e pecador, você que está chafurdado na lama do pecado, Deus convida você, convida a mim, volta, reconhece a tua transgressão, não fique assim, eu sou longânimo em perdoar. Jeremias 5, o verso 3, ele continua dizendo, ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos, não é? Tu os feristes e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Esta é a nossa tendência, meus queridos ouvintes. Deus diz, olha, não é para a fidelidade que eu quero atentar, não é para a mansidão, não é para a justiça, não é para o perdão que eu quero voltar os meus olhos. Sim, claro que é. E ele diz mais no capítulo 5, verso 21, ouvi agora, ó povos insensatos e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis, vocês não temerão a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia para o limite do mar, limite perpétuo que eles não ultrapassam. Vocês não vão temer a mim? Mas este povo é de coração rebelde, esse povo é contumaz, rebelaram e se foram. E ainda dizem, não temos Deus, Ele não nos vê. Ah, meu querido, perceba, Deus sempre convidando. Ele reconhece que o ser humano é rebelde. Ele entende essa rebeldia minha e sua. Ele entende quem nós somos. Ele conhece o nosso coração mais do que todas as coisas. Portanto, às vezes, os convites de Deus são tantos, são abrangentes, mas fazemos ouvido moucos às graciosas admoestações divinas. Deus sempre nos convidando, dizendo, volta para mim, não fique assim, esse caminho que você está caminhando não é bom, esse caminho que você está trilhando não vai te levar a nada de bem. Volta para mim. E a gente tapa os ouvidos, a gente faz críticas a esse Deus misericordioso. Sabe, o salmista, ele falando nesse quesito, quando nós não queremos ouvir, quando nós fazemos ouvido moucos, quando nós blasfemamos, zombamos até do nome de Deus, dizendo, não existe Deus, Ele não nos ouve, né? Às vezes falamos isto, ou se não expressamos assim, agimos assim. Salmo 7, verso 12, ele diz o seguinte, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Que advertência! Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. É uma advertência. O seu arco já está armado, está pronto. Mas se nós olharmos todo o contexto bíblico, em centenas de vezes, nós vamos ver primeiro Deus convidando, primeiro Deus chamando, Deus indo atrás do ser humano, Deus olhando para esse ser humano depravado e dizendo, vem para mim. Deus dando dias para mim reconhecer, Deus dando tempo para mim, Deus dando a sua palavra, dando a voz
da profecia, a voz da palavra de Deus através de pregadores da palavra de Deus, através de mensagens que chegam até você. Deus sempre nos chamando, volta, venham a mim, reconheça. Embora Deus seja misericordioso, Ele não pode perdoar aqueles que querem permanecer no pecado. Não tem como Ele perdoar aqueles que querem permanecer. Como? Não, eu não quero, eu não aceito, eu não estou nem aí. Jeremias 5, verso 7, diz o seguinte: como vendo isto te perdoarei. Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelo que não são deuses. Depois de-os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos. Como eu vendo isso, vocês se foram, zombaram, foram atrás de outros deuses. Como, pois, vendo isso, te perdoaria? Meus queridos, Deus é um Pai amoroso. O perdão é o propósito de Deus. Deus deseja converter todos nós, seres humanos, pecadores, em santos. Esse é o desejo de Deus. Por isso, ele diz mais: deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos maus, converta-se ao Senhor, que se compadecerá de você, se compadecerá dele. Volta-te para o Senhor nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Portanto, aqui nós temos mensagens de salvação, mensagens que ecoam pelos quatro cantos do planeta. Deixe o seu mau caminho perverso, deixe o seu mau caminho ímpio, deixe o seu mau caminho, Daniel. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Não continue trilhando este caminho, as consequências serão morte eterna. Mas eu tenho vida eterna para vocês. Eu não quero morte eterna para vocês, eu tenho vida eterna para vocês. Você não se compadece nem de ti, meu querido ouvinte, nós não compadecemos nem de nós mesmos. Não temos misericórdia nem de nós. Se esse caminho é mau, esse caminho é perigoso, as consequências serão sérias. Por que não voltarmos para o caminho do bem, o caminho do Senhor? Ele é rico em perdoar. E esta mensagem de Deus nos chamando está ecoando. Volta-te, compadece-te de você mesmo. Deus tem misericórdia. Deus diz mais em Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Sabe por que Deus nos chama tanto assim, nos convida, apela ao nosso coração? É porque Deus, em sua infinita misericórdia, é um Deus perdoador, misericordioso. Deus, ao criar esse universo, Ele criou esse universo para a ordem, para o bem, para a paz. Criou seres celestiais, seres humanos, para serem felizes, ter vida em abundância, ter vida eterna. Então esse Deus é um Deus da vida, da paz, do amor. E nós nos desviamos, procurando outros caminhos. E Deus disse, esse caminho não é bom, vai te dar problema, vai te trazer dores, vai trazer para você choro, ranger de dente. Então Deus diz, volta para mim, não fica aí, porque isso não será bom para você. Percebeu? A transgressão original criou na mente humana uma disposição de inimizade contra Deus. A transgressão lá de Adão. Ou antes dele, né? A transgressão de Lúcifer, lá no céu. E depois de Adão. Chamamos isso de
transgressão original, o pecado original. E esse pecado original, então, ele cria uma inimizade contra Deus. Parece que entrou algo no coração humano dizendo, eu não quero gostar de Deus. E até quando nós olhamos isso, nós merecemos o desprazer de Deus. Essa é a realidade, né? Merecemos o desprazer porque se Ele é amor, é paz, é alegria, é bondade, é misericórdia, e nós não gostamos disso, do que nós gostamos? Nós não gostamos da paz, da misericórdia, do amor, de alguém que quer fazer o bem, está disposto a nos salvar, a nos reconciliar, a nos abraçar, a nos dar a vida eterna. Se nós não gostamos deste alguém, que é Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita grandeza, Deus é tudo, está em todos os lugares. A ausência de Deus é miséria, é sofrimento, é destruição. E se nós não gostamos desse Deus que é tudo isto que eu estou mencionando, que a Bíblia fala, ora, o que Deus pode fazer comigo? Você está entendendo? Então, nós merecemos o desprazer de Deus se vivemos assim. E aí a Bíblia diz, olha, Deus é um fogo consumidor. Sim, é um fogo consumidor contra o pecado. Ele consome o pecado, o pecador. Por isso que a Bíblia chama ele de fogo consumidor. E a Bíblia diz, olha, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos são, por natureza, filhos da ira. Somos sujeitos à morte. O salário do pecado é a morte. E aí, às vezes, nós nos apegamos mais à ideia de que Deus é irado. Às vezes, deixamos de olhar os convites de Deus. Volta-te, ó pérfido ser humano. Volta-te, converta-te. E às vezes nós pegamos só isto. Deus é fogo consumidor. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas nós não olhamos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que verso fantástico. Nós temos neste mesmo verso algo negativo. O salário do pecado é a morte. Negativo, né? Ninguém quer morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que coisa maravilhosa! A ira divina é aquilo que as Escrituras identifica como a reação de Deus ao pecado, à injustiça. A ira divina, ela é identificada como a reação de Deus à rejeição deliberada, a vontade humana, a vontade carnal, a vontade do mal. Rejeitamos deliberadamente a vontade de Deus, que está revelada na sua palavra, que está revelada na sua lei. E quando rejeitamos, as bênçãos de Deus, elas deixam de recair sobre nós. E assim, sofremos tantas consequências, não é? Então, quando rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos a vontade de Deus, rejeitamos Deus. Quando é assim, estamos rejeitando Deus. Então, a ausência de Deus gera o furor da sua ira. É isto. Então, Deus tem uma ira, mas é uma ira justa, um furor justo. É exatamente isso. E Leide chegou a escrever, os homens são eticamente pecadores. Quando Deus toma suas transgressões, Ele necessita considerá-la como pecador, como inimigo, como objeto de sua ira divina, pois se trata de uma necessidade étnica, religiosa, que a santidade de Deus se manifesta em ira contra o pecado. Ao mesmo tempo, porém, Deus anseia salvar o mundo rebelde. Ele odeia o pecado.
embora manifeste o mais amorável interesse por todo pecador. Percebeu? É justo do caráter de Deus irar-se contra o pecado, contra o pecador impenitente, contra o rebelde. Está no nosso sangue irar-se contra a injustiça, não é mesmo? Qualquer ser humano, pode ser o ser humano mais ímpio possível, o mais cruel possível, quando ele vê alguma injustiça que ele reconhece como injustiça, ele fica irado. Pegue o mais malvado ser humano. Vamos lembrar lá de Hitler, por exemplo. Se alguém usasse de injustiça contra o seu filho, com certeza Hitler ficaria irado. Mas ele estava usando de justiça contra tantos demais e a ira não se apresentava. Portanto, é do nosso caráter irar contra a injustiça. Imagine Deus. É injustiça, é pecado, é rebelião, é do caráter de Deus. Mas é do caráter de Deus, acima de tudo, convidar você, se arrependa, volta, converta-se. Ele ama amar o pecador, não o pecado. Vou repetir esta frase. Deus ama amar o pecador, não o pecado. Ele ama demonstrar, manifestar o seu amorável interesse por todo pecador. Eu não sei qual é a sua condição, meu querido. Eu não sei qual é a sua resposta ao trato de Deus com você. Eu não sei qual é a sua visão de Deus. Eu não sei qual é a sua teoria. Eu não sei como você age com respeito a Deus. Entenda, Deus ama amar você, mesmo no pecado. Ele é apaixonado por você, não pelo seu pecado. Ele não ama o seu pecado, mas ama você, ser humano. Então, o trato de Deus com o povo de Israel culminou na misericórdia de Jesus Cristo, que ofereceu os mais radiantes vislumbres da suprema riqueza da graça divina. João chegou a escrever, em relação ao trato de Deus, a manifestação de Cristo. Ele diz, nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Vimos, diz João. E Paulo diz que Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, quem é capaz de desdenhar a riqueza da sua bondade? Quem é capaz de desdenhar a tolerância e a longanimidade de Deus? Por isto, Paulo salientou que a bondade de Deus é que produz o arrependimento. Você percebeu? O homem caiu, Israel se afastou, o ser humano se afastou, mas Deus, pela sua suprema riqueza, veio, se ofereceu, se entregou, morreu. Por isso, Paulo diz, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nenhum outro dos ditos deuses que existe por aí fez o que o verdadeiro Deus fez. Morreu, se entregou, amou tanto. Percebeu? Então, a bondade de Deus é tão ampla, meus queridos, que é desta bondade de Deus, que produz o arrependimento em nós. É Ele que produz a conversão em nós, não somos nós.
até mesmo a resposta humana ao oferecimento da salvação que Deus, é Deus quem faz em nós. A resposta que vamos dar vem de Deus, não provém do próprio homem. Nossa fé, ela é um dom de Deus, diz Romanos. A fé não vem de nós mesmos, é um dom de Deus. O arrependimento vem de Deus, Ele que produz esse arrependimento em nós. Nosso amor se manifesta em resposta ao amor de Deus. Portanto, se você ama, não é algo seu, não é algo nato do ser humano amar. Existe uma sementinha do amor colocada no coração meu e seu, de todo ser humano, e vem de Deus essa sementinha do amor. Percebeu? Então, nosso amor se manifesta em resposta ao amor de Deus. Nós não podemos salvar a nós próprios do diabo. Não tem como. Não podemos salvar a nós próprios, a nós mesmos do pecado. Não podemos salvar a nós mesmos do sofrimento, da morte. Não podemos. Nossa justiça nada mais é do que um trapo de imundície, diz o profeta Isaías. Mas, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque é pela graça que vocês são salvos. E isso não vem de vós. Não vem das obras que você pratica. Não vem do que você faz ou deixa de fazer. Vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie dizendo: eu estou sendo salvo porque eu fiz isto, eu mereço. Sabe? Quando nós olhamos todo esse contexto, olhamos que indistintamente o ser humano é pecador. É da natureza do ser humano ser pecador. Nós não temos nada em nós mesmos que merecemos a salvação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele produz a minha resposta a Ele. Vem dEle. Ô Daniel, então por que todos não respondem? Se vem de Deus, por que Deus não produz essa resposta no meu coração? Você lembra lá dos primeiros textos? Volta, ó pérfida Israel. Vocês continuaram no pecado. Vocês não deram ouvido. Vocês zombaram. Eu achei interessante aqui o profeta Isaías tem um texto, aliás, o profeta Jeremias, eu não me lembro exatamente aqui, mas diz que o povo zombou de Deus. Zombou. Abriram a boca em zombaria contra Deus. Né? O povo caçoa de Deus. É isto, zombar, caçoar, é a mesma coisa, não? Perceba, mas Deus, ele não olha para o ser humano com indignação, Ele é rico em misericórdia. Como está a sua vida, meu querido? Zombando de Deus? Está zombando de Deus? Tudo bem, você tem o direito. Você não quer voltar para o Senhor? Tudo bem, Deus nos dá o livre-arbítrio. Você não quer reconhecer Deus como aquele que pode salvar você da miséria do pecado? Tudo bem, você tem o direito, livre-arbítrio. Esse é um dos grandes atributos do caráter de Deus, livre-arbítrio. Você pode escolher. Até no céu, o ser humano, os anjos tinham o direito de escolher o que eles queriam. Portanto, Satanás, ou Lúcifer, escolheu. A terça parte dos anjos celestiais também escolheram. A escolha não é só para o ser humano. Os anjos celestiais também tinham o direito de escolher, escolheram. Percebeu? Deus é rico em misericórdia. Não temos nada de bom em nós, mas Deus, Ele nos dá vida juntamente com Cristo Jesus. Ele produz o arrependimento em mim e em você. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo toca o meu coração. A voz de Deus chega aos seus ouvidos através de uma pregação como esta, através de um hino, uma música
espiritual, através da palavra de Deus, através de um texto bíblico. A voz do Espírito Santo chega até você e você se nega a ouvir. Você, às vezes, ou eu, estou falando você, vamos usar esse termo, nós seres humanos, negamos de ouvir, não queremos. O que Deus pode fazer por nós? Quando você fala para o seu filho, filho, não faz isso, que isso vai se dar, você vai se dar mal. Mas ele diz, não, eu vou fazer, pai. Eu vou fazer. O que você faz? E assim é Deus, ele diz, não faz isso não, meu filho. O caminho é por aqui, andai nele. Eu estou te mostrando o caminho, esse é o caminho, ande por ele. Deus está convidando você, convidando a mim nesta manhã. Vamos voltar para o Senhor. Deus é rico em perdoar. Procure uma igreja adventista. Procure estudar a palavra de Deus. Procure estudar a Bíblia Sagrada. Procure uma igreja e vai se encontrar com Cristo, meu irmão. Procure se dedicar às coisas de Deus. Procure abandonar essa vida longe de Deus. Estamos vivendo só atrás do dinheiro, do corre-corre da vida, das coisinhas daqui que são tão passageiras, que amanhã a gente não sabe o que vai dar isso, só dor de cabeça, só, às vezes angústia que traz para nós essas coisinhas da vida aqui. É necessário, sim, nós não podemos ficar de braço cruzado, precisamos ganhar o pão de cada dia, o nosso sustento, sim, mas não podemos abandonar o Senhor, não podemos levar em descrédito a palavra de Deus, não podemos fazer ouvidos moucos, porque a ira do Senhor, ela é sem misericórdia para aqueles que não usaram ou usarem de misericórdia para o Senhor. Portanto, é pela graça que somos salvos, porque não tem nada de bom em nós, por isso é pela graça que somos salvos. Não há nada de perfeição em nós, de amor em nós, é por isso que somos salvos pela graça de Deus. Vamos reconhecer quem somos e vamos reconhecer quem Deus é, pronto a nos salvar. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor é rico em misericórdia. Somos pecadores, mas o Senhor é perdoador, é longânimo, benigno, salvador. Por isso vamos a Ti, agradecido pelo convite da salvação, pelo oferecimento da graça. Oramos pelos nossos queridos ouvintes nesta manhã. Toma cada um em Tuas mãos. Faz com que nós abramos os nossos ouvidos e estejamos prontos a ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, desejo a você um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.